E hoje, no dia da Ascensão do Senhor, eu digo de coração para vocês: eu acredito em Jesus. Eu acredito que Ele venceu a morte. Eu acredito que Ele subiu aos céus para preparar-nos o caminho. Eu acredito, gente. Eu acho que também você veio a essa Santa Missa cumprindo esse preceito dominical, mas também querendo encontrar-se com esse Cristo que vence a morte, esse Cristo que sobe aos céus, esse Cristo que vai preparar para nós o caminho na nossa vida. E por isso, pelo nosso Deus, por Ele ser o Deus do impossível, que Deus venceu a morte. Quem conseguiu vencer a morte? Por Ele ser o único que nos dá a certeza da divindade, a certeza de que aquele que criou o céu e a terra é verdadeiramente o nosso Deus e Senhor, e a este Deus nós devemos dobrar os nossos joelhos e adorar de coração a coração. Por isso eu acredito nele. Eu acredito que Ele suscitará em cada um de vocês o desejo de ser santos, o desejo de levar as pessoas à santidade. Queridos irmãos e irmãs, no Congresso Eucarístico Nacional, nós vimos o coração incorrupto de São João Maria Vianney, ou chamado Cura d'Ars, aquele humilde pároco da França, de uma cidade meio perdida na França. Lá estava, em muitos momentos do Congresso Eucarístico, o coração incorrupto de São João Maria Vianney, trazido diretamente da França. Um coração que não se corrompeu com a morte. Que Deus faz isso? Que Deus é capaz de colocar não só em São João Maria Vianney um coração incorrupto, mas também o corpo dos santos incorrupto, como também é o caso de São João Maria Vianney. Se vocês vão lá em Ars, verão o corpo de São João Maria Vianney incorrupto. Irmãos e irmãs, Cristo me disse, nesse congresso eucarístico, quando eu estava lá olhando para o coração dele, disse a cada um de nós: a igreja tem santos, a igreja católica apostólica romana tem santos. Como vocês vão responder a esse convite de Deus? A igreja, quando nós dizemos una e católica, são coisas fáceis de ser aceitadas. Mas quando nós dizemos a igreja é une, católica, santa, alguns duvidam. Alguns encontram problemáticas e alguns, inclusive, encontram certa incomodidade ao dizer nos tempos de hoje que a nossa igreja é santa. Hoje nós temos essa tentação de dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana não é santa. Sem dúvida, gente, a história da igreja está cheia de compromissos humanos que foram mal entendidos ou mal exercitados por nós católicos. Cheios de compromissos humanos que acabaram dando um vazio espiritual em muitos corações, em muitas partes do mundo e talvez inclusive no seu coração. Por exemplo, me lembro quando me contava um empresário de São Paulo, que foi na missa, ele estava mais ou menos no segundo banco, em determinada época da igreja no Brasil, este empresário recebe, por meio de um sacerdote, na homilia, aponta o dedo para esse empresário e diz: você não tem direito à salvação, porque somente os pobres têm direito à salvação. Imagina, esse senhor não deixou a igreja católica por pura virtude e amor à nossa igreja. Foi a época da famosa teologia da libertação mal entendida, que João Paulo II tanto ajudou a nossa igreja a purificar-se deste problema, e que Bento XVI também ao longo dos tempos vem nos ajudando a entender o que é a verdadeira teologia da libertação, dizendo, e hoje o cardeal Hummus nos dizia tão eloquentemente, que a mensagem de Cristo deve ser, sem dúvida, ser privilegiada aos pobres.
Mas ele dizia também, mas não somente a esses, que Cristo não veio salvar não só aos pobres, a todos Jesus veio salvar. Existe uma lista muito longa, gente, de pessoas com queixas, às vezes justificadas, às vezes injustificadas contra a nossa igreja. Nós temos o registro das épocas passadas da igreja, foram erros dolorosos, nós sabemos, até o Concílio Vaticano II teve que assumir esses erros. João Paulo II pediu perdão publicamente por esses erros da igreja. Bento XVI, uma vez mais, está pedindo perdão ao mundo. Que instituição pede perdão publicamente diante dos erros que ela comete? O Brasil precisaria fazer isso. O Brasil e os nossos governantes precisariam dizer: eu cometi tal erro, eu fiz isso, a nossa igreja fez. Assumir os erros. Demorou tempo, vamos dizer, talvez tenha demorado, mas o Espírito Santo suscitou e sempre suscitará essa humildade da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, gente, é santa porque é santificada por Jesus Cristo. Quem a fundou? Foi Ele que a fundou, a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A única igreja, cujo fundador é Ele. Não um ser humano que funda a igreja. É Ele que deu a sua vida por nós. É Ele que mantém a santidade da nossa igreja. E por isso, gente, o credo, quando a gente proclama o credo, daqui a pouco a gente vai rezar, quando a gente chama a igreja de santa, não porque todos os membros da igreja somos imaculados, não é por isso, gente. A igreja é santa porque Deus suscita, gera a santidade nela. Por isso nós somos chamados à santidade. Você que está aqui é chamado à santidade. Ninguém de nós se escapa. Por isso Cristo me dá um mandato: sede santos, como eu sou santo. Busque a perfeição. Cristo, Ele mantém, é o gerador da santidade. Por isso a nossa igreja é santa. Mas cada um de nós tem que responder com a sua liberdade, gente. Cada um de nós. Leiam os Atos dos Apóstolos no capítulo 9 e 13. Leiam a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e no capítulo 16, versículo 1. Devemos distinguir, portanto, a santidade da igreja e a santidade na igreja. Santidade da igreja é a santidade sustentada por Cristo. A santidade na igreja é a santidade que eu respondo, é aquela santidade que Deus me dá a graça de dizer: eu aceito, Senhor, o compromisso de ser santo. Senhor, eu rechaço, eu não quero ser santo. Padre, eu posso ser santo? Claro que eu posso. O que é a santidade? Cumprir os mandamentos da lei de Deus com amor verdadeiro. Não compliquemos a nossa vida. Por isso a santidade na igreja, gente, ela tem, para que nós possamos cumprir os mandamentos, nós temos umas fortalezas muito grandes, chamadas sacramentos. Quantos sacramentos são? Dúvida, né? 7 sacramentos na nossa igreja, gente. E esses sacramentos são os veículos de santidade na nossa igreja. Por isso os batismos, gente, não podem ser mais realizados em casas de festas. Por isso os casamentos não podem ser realizados mais em casas de festas. Por isso, gente, por quê? Porque houve muito descuido por parte disso. E começou a se banalizar os sacramentos. Os 7 sacramentos da nossa igreja. Os sacramentos não são meras cerimônias. Ontem eu celebrava um casamento, e como eu gosto de celebrar esses casamentos bem preparados, eu não celebro o casamento de casais que chegam mal preparados, ou casamentos cujo é apenas um rito, ou batismos que é pura festa. Termina o batismo, pura festa. Estão mais preocupados com o almoço que com o batismo. A mãe está mais preocupada se o garoto vai chorar ou não, ou a menina vai chorar ou não durante o batismo, e com a festa. Não, gente. Nós precisamos ir aos sacramentos, aos 7 sacramentos com muito fervor. É a santidade na nossa igreja que nós podemos responder. Nós precisamos lutar contra o pecado, gente.
Devemos ter um papel mais ativo, papel ativo, incansável. Nos dizia o cardeal Umes hoje: vamos missionar. A nossa paróquia, graças a Deus, se caracteriza por isso. Eu estava tão feliz quando ele dizia isso. Nós já fazemos missões na Semana Santa e em tantas épocas do ano. Temos as missões permanentes nas quadras. Você pode missionar e convidar mais pessoas para essa igreja. E eu gosto de dizer, imagina, gente, essa igreja ficaria minúscula diante de tanta necessidade se todas as pessoas dos prédios vêm para essa igreja. Imagina, seria muito pequena. Para ir terminando e aterrissando, lembrem-se que essa luta pela santidade, nós estamos sendo defendidos pelo Espírito Santo e auxiliados pelo Espírito Santo, que virá no próximo domingo em Pentecostes. Ajudemos a igreja, não a critiquemos negativamente, sejamos críticos, mas críticos construtivos. E vocês sabem muito bem o que significa isso, eu não preciso explicar. Numa paróquia, quando se critica o pároco, e eu agradeço muito, se vocês veem um erro em mim, em coisas que eu preciso melhorar, que nós precisamos melhorar, sejamos positivos, construtivos. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11 diz, hoje, nós acabamos de escutar: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Jesus me diz: construam a igreja. Você é parte dessa igreja. Lhes dou um exemplo. Uma vez na reunião dos ministros da Eucaristia, o ministro disse para mim assim: padre, o sino da igreja está tocando feio. Aí eu olhei para ele e falei assim, ele está até aqui, né? Olhei para ele e falei assim: olha, então você vai se encarregar de ajeitar o sino. Ixi. Teve uma senhora que veio reclamar aqui que não sei o que tal. Aí eu falei: senhora, a senhora podia ajudar a fazer um trabalho de arrecadação de fundos para melhorar esse aspecto? Nunca mais apareceu na igreja. Veio criticar, dando duríssimo, mas acabando. Eu falei: vamos ajudar? Crítica construtiva. Vamos crer, gente, nesse poder de Cristo pela igreja. Creia no poder de Deus. E por isso, creamos na santidade na igreja, desse Cristo que sobe aos céus. E digamos todos agora com muito fervor, na nossa alma, mais que nunca: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,